pela manhã, Filipenses 2, de 1 a 5, de 1 a 4, aliás. E hoje à noite nós vamos meditar nos versículos 5 a 11. Filipenses 2, 5 a 11. Estamos estudando sobre o exemplo de Cristo para a vida prática do cristão. O Senhor Deus não nos pede coisa alguma que Ele antes não nos tenha dado a graça de realizar. Mas antes de ler o texto, eu gostaria de saber se as crianças já podem ir para a sua sala. Sim, então as crianças podem ir para a sua sala e eu peço a professora das crianças que orem com eles lá, com todas elas. Então podem caminhar. Eu gostaria que a missionária Graça caminhasse essas crianças até a sala. Eu sei que já tem uma professora lá, e lá vocês oram pelas crianças. Não é um outro culto, não. Eles vão continuar no culto, só que recebendo a mensagem numa linguagem que lhe é mais acessível. Vamos ler a palavra de Deus? Vamos ler juntos? Filipenses 2, 5 a 11. Está sendo projetado. Quem não trouxe Bíblia, quem não tem, pode ler o texto como está projetado, que está na mesma versão nossa. Vamos começar? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Vamos dizer amém mesmo? Amém. Amém. Sim, a gente quase não diz amém, né? Tem que dizer amém. Dizer amém quer dizer assim seja. Isso aí, vamos orar agora. Bendito Pai, fala no nosso coração, que o Espírito Santo opere o que é preciso em cada vida aqui. Nós somos carentes da Tua graça. E o Teu servo que está aqui, mais carente de todos, é apenas instrumento. Usa-o na Tua plenitude, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, pregando quinta-feira passada, nós vimos que há duas grandes verdades que são indispensáveis. E Jesus não tinha pecado, nem podia pecar. Então, essa é uma doutrina que nós temos que guardar como cristãos. Segunda é que Jesus era Deus. Isso está no Evangelho de
Mateus capítulo 1, versículos 21 a 23. É e sendo Deus, Ele ofereceu ao Pai um sacrifício aceitável, e por isso nós estamos aqui. Por que eu estou dizendo isto? Porque o Senhor nos livrou do castigo e do poder do pecado, dando sua vida por nós. Jesus é Deus e Ele encarnou para nos salvar, sendo um ser humano como nós somos. Jesus era plenamente homem, Ele também tinha, só não tinha pecado, nem podia pecar, porque era Deus. Mas por que eu começo dizendo isso? Porque Paulo apresenta neste texto que nós lemos a mais expressiva doutrina sobre Jesus Cristo. Eu diria que, juntando com o que ele mesmo escreveu lá no texto de Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 13 até o final do capítulo, nós temos aqui uma exposição mais completa e apropriada de quem é Jesus e do que Ele fez por nós. Nós só vamos entender o valor da nossa salvação quando nós entendermos quem é Jesus Cristo, conforme o texto que está aqui. Hoje pela manhã nós vimos um pouco sobre os primeiros 4 versículos deste texto, e nós vamos dar sequência ao texto agora à noite. Pela manhã vimos uma lição somente. A lição que vimos pela manhã é que existe coisa da parte doutrinária na pessoa de Cristo que é essencial para a vida cristã, se chama humildade de Jesus. Então, o essencial na humildade nós vimos aqui hoje pela manhã nos versículos de 1 a 4. Agora, nós vamos ler os versículos 5 a 11. Mas antes de nós entrarmos propriamente dito no texto, nós precisamos ver para quem Paulo escreveu este texto. Ele estava preso em Roma. Escreveu este texto entre os anos 61 e 62. Estava preso, repito. Ele não estava em um resort, em um hotel 5 estrelas, não. Ele estava preso, mas escreve para irmãos. Se aquela formalidade de apóstolo, escreve para irmãos, ele conhecia aquela igreja. Filipos era uma província romana e gozava de todos os privilégios. As pessoas que viviam ali gozavam de todos os privilégios de quem era do Império Romano, cidadão romano. Para ali iam os soldados que serviam por mais de 20 anos no exército romano. Viviam uma vida melhor, claro, do que muitos outros. Ali estavam também judeus e comerciantes que eles eram, e outras pessoas mais influentes na sociedade. Foi para aquela gente, foi para aquela igreja formada principalmente de gentios que Paulo escreveu esta carta. E ele começa dizendo, versículo 5: tende em vós o
mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento é este que Cristo Jesus teve? Aí ele vai explicar. Versículo 6 ele diz: o qual, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Então Paulo começa a falar sobre o sofrimento de Cristo. Ele vai até o versículo 8 falando sobre isso. E o que é que ele diz mesmo sobre o sofrimento de Cristo? Primeiro, o ser não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Cristo foi esse exemplo para nós de humildade, de autonegação e de amor. O versículo 6 diz que Cristo não explorou o valor de sua posição. Olhem só o que ele diz: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Você não sabe o que é que isso quer dizer? Quer dizer que Cristo do alvo que Deus tinha para ele. Ele sabia quem era, não tinha dúvida de quem era. Então ele disse: eu vou largar tudo isso, largar essa glória que eu tenho, e ir à terra, e vou à terra, e lá vou dar a minha vida, conforme meu Pai estabeleceu no seu plano. Vamos pensar isso em nossa vida prática. Vamos colocar isso no nosso dia a dia, tomando o exemplo de Cristo para nós como fator salvífico de Deus para a nossa vida. Não tivesse Ele feito isso, nós não seríamos salvos. A nossa redenção foi paga por Jesus Cristo, seguindo este caminho aqui. Não teve por usurpação o ser igual a Deus. Louvado seja Deus, porque Cristo assumiu o plano de Deus e executou direitinho como Deus queria que fosse. Mas sabe, Paulo começa o versículo 5 dizendo: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo estava trabalhando dos dois lados. Estava mostrando o que Cristo fez, que de outra forma nós não iríamos saber. É a revelação bíblica que nos mostra o que Cristo fez, por que fez, para que fez. É a revelação bíblica que nos mostra isso. Então, Paulo pega e escreve assim. Por outro lado, ele diz: tende em vós o mesmo sentimento. Então ele está dizendo que nós, que somos cristãos, que somos crentes, precisamos seguir o mesmo caminho: humildade, autonegação e amor. Não explorar a nossa posição para entendermos que somos melhores do que os outros. Há sempre uma aplicação do que Cristo fez por nós e do que nós podemos fazer uns para os outros. Cristianismo é relacionamento. Nós não podemos pregar o cristianismo como a Bíblia manda sem explorarmos isso. O crente não é uma ilha. Hoje pela manhã eu falei sobre isso. Crente nenhum é uma ilha. No mundo inteiro, porque é cristão. Um dos atributos da
da igreja é unidade. Nunca nos esqueçamos, onde quer que nós estejamos, onde nós encontrarmos um cristão autêntico, somos um com ele, somos a mesma família. Por quê? Porque os crentes fazem parte do corpo de Cristo. Paulo chama a nossa atenção. E quando ele diz, não teve por usurpação ser igual a Deus, ele está dizendo assim: amado irmão, fique desprovido de todos os atributos pessoais que você tem. Acaba com esse orgulho, tira isso da tua mente. Sabe por quê? Porque se nós, como cristãos, tivermos que seguir o exemplo de Cristo, vamos dizer, tudo bem, eu sou intelectual, eu sou rico, eu sou isso, sou aquilo, mas de que serve isso, se não for a graça de Deus na minha vida? Eu não tenho que estar mostrando os meus dons naturais, pessoais, para dizer quem sou. Muitas vezes eu mostro isso no serviço para a glória de Deus que eu faço, sem querer que ninguém me veja. Cristianismo é diferente, e a sociedade aí fora precisa disso. Enquanto muita gente explora o que é para galgar posições, Paulo diz na vida cristã: não é assim. Você será muito mais à medida que for humilde, que se autonegar, à medida que você amar. Por isso ele diz: tenha em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nosso cristianismo, o cristianismo vivido pela igreja, seria muito mais forte, alcançaria muito mais, se a igreja se dispusesse atenção no versículo 6, quando diz que não teve por usurpação, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Ele poderia dizer: mas eu, sendo Deus, filho do meu Pai Celestial, me humilhar, me tornando carne, ser humano, comer a comida dos humanos, viver entre eles, essa gente má, e eu, que estou aqui na minha glória, deixar tudo isso descer ao mundo, encarnar lá? Não, eu sou Deus. Paulo disse: ele não explorou esta posição, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas humilhou-se. E aquele que Paulo diz para os crentes de Filipos: tenha em vós o mesmo sentimento. É isso que ele está dizendo. Assim como Cristo fez, dizer, façam o mesmo. Mas Paulo vai adiante, versículo de Cristo. E o que é que nós entendemos por esvaziamento? A si mesmo se esvaziou. É que Cristo não deixou de ser Deus, ele renunciou à sua glória. Vejam só o que ele diz na sua oração em João 17,5, Evangelho de
assumir isso. Mas ele não deixou de ser Deus. Cristo não perdeu os seus atributos de Deus. Ele simplesmente abandonou por algum tempo a sua glória para estar conosco. Por quê? Porque ele sabia o que é que Deus tinha para ele, para que ele fizesse isso. Como eu disse há pouco, Cristo era plenamente homem e plenamente Deus. O que a Bíblia está mostrando aqui é que a encarnação de Cristo não foi uma ilusão. Não. Ele era verdadeiramente humano. Em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5 e versículo 21, o apóstolo Paulo diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então Cristo assumiu os nossos pecados, mas ele não tinha pecado. O versículo 8 diz que a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. A si mesmo se humilhou. É uma linguagem que vem paralela, seguindo o verso 7, e mostra que Jesus Cristo se humilhou livremente. Foi um ato que ocorreu livremente. Ele fez isso por livre e espontânea vontade. Ele não foi forçado. Como diz o texto anterior, não teve por usurpação ser igual a Deus. Eu sou Deus, então não. Humilhou-se livremente. Ele se esvaziou, deixou a sua glória e desceu até aqui. Por que Cristo fez isso? Porque não havia outro jeito de salvar a humanidade, a não ser que o próprio Deus, através do seu Filho, se desse, morresse em sacrifício, para que os pecadores fossem salvos. Existem pelo menos duas lições práticas aqui. Primeiro, para aqueles que não são cristãos, mostrando que a nossa salvação não é barata, como muita gente diz. Um dia um cidadão disse a mim isso: nunca vi coisa mais fácil do que salvação de crente. O camarada faz tudo quanto não presta, depois pega a Bíblia, coloca debaixo do braço e diz: eu estou salvo. Eu disse: sabe, é assim mesmo. Exatamente assim. Se eu tivesse que comprar a minha salvação, eu não poderia. Não há dinheiro que pague, mas ela vem de graça, e eu tomo posse dessa salvação pela fé. A Bíblia diz que pela graça sois salvos por meio da fé, através da fé. Isso não vem de vós, não vem das obras, para que ninguém se glorie. É dom de Deus, dádiva de Deus. Salvação não é por merecimento, é dádiva de Deus. Nós não merecemos nada. Jesus deixou a sua glória e desceu ao mundo para se dar por nós. Não havia outro jeito. Então ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele sabia quem era, desceu, largou a sua glória e veio até aqui para salvar-nos. Por outro lado, Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento. Ele segue agora uma linha mais diretamente relacionada à vida da igreja. Nós cristãos temos que ser humildes. Pois é, temos que ser humildes. Cristão que se auto-exalta muito, que está lá pisando acima de todos, que olha os outros por cima, como se fosse superior. Menos aí, meu irmãozinho, menos aí. Está fora do plano. Quanto mais humilde, melhor. Um dia perguntaram a Santo Agostinho, como é conhecido Agostinho de Hipona, as três principais virtudes do cristão.
A primeira ele disse humildade, e a segunda humildade, e a terceira qual foi? Humildade. Porque nós não merecemos nada, ou somos humildes, ou estamos fora do plano de Deus para a nossa vida. Então diz o versículo 8, que ele a si mesmo se humilhou, quer dizer, a si mesmo, foi de livre e espontânea vontade, e diz o texto que ele foi obediente até a morte. Em outras palavras, mesmo sendo igual ao Pai, não relutou, mas obedeceu. Por quê? Porque a cruz foi a mais vergonhosa e dolorosa das mortes. Quem é que ia para a cruz? Os párias do país, os párias da sociedade, aquela gente ruim. Quando se via alguém crucificado, e isso era comum, passava-se e dizia-se: é um miserável mesmo, não vale nada. Jesus passou por esse conceito. Tanto é que um dos ladrões que estava crucificado com ele disse: este homem não tem pecado nenhum. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Se és filho de Deus, diz o primeiro, salva-te a ti mesmo e a nós. O outro disse: tu me temes, estando nesta situação, este homem nada fez. Nós estamos aqui porque nós pecamos, nós merecemos, mas esse homem nada fez. Lembra-te de mim. Obediente até a morte, sofrendo aquela morte dolorosa da cruz. Agora, o que foi que Cristo ganhou com isso? Versículos 9 a 11. Versículo 9 diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E agora vem a conclusão, versículo 11: e toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Ele não é Deus, ele já não era Deus. Como agora Paulo fala isso aqui? É porque Paulo está mostrando que Jesus soube muito bem renunciar à glória e depois voltar para ela. Mas não somente isso, não é somente voltar a ser Deus. Ele está dizendo que a esse Jesus que se humilhou até aquele olha só o que ele diz: a fim vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Repito, Jesus sabia quem era, de onde veio e para onde ia. Nada podia interromper a sua caminhada aqui no mundo.
Nós, seguindo este exemplo que Paulo diz, tende em vós o mesmo sentimento, nós não precisamos mostrar quem somos para humilhar os outros. Não. Quando nós temos consciência de quem somos ou do que somos, nós vivemos naturalmente, sem explorar ninguém, sem pisar ninguém, sem ofender ninguém. A unidade cristã passa por esse caminho da humildade, do amor, da autonegação, como vimos há pouco. Sabe por quê? Porque um dia nós seremos exaltados pelo próprio Deus, nos termos que Ele desejar de nós. E Ele vai ser adorado, versículo 11, vai ver os salvos todos aqueles que o Pai lhe deu, conforme João 6, 37. Se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Cristo sabia para o que veio. Sabia que veio restaurar aqueles que Deus escolheu. Veio buscar os escolhidos de Deus, os chamados de Deus. Não veio por acaso. E lá no capítulo 17 de João, na sua oração sacerdotal, ele diz assim: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me deste para fazer. Todos os atos de Cristo foram para glorificar a Deus. Aos homens. Duas verdades estão aqui. Claro, aquela que tem a ver com a nossa soteriologia, com a doutrina da salvação. Todos os escolhidos de Deus serão alcançados pela pregação, não temos dúvida disso. Eles ouvirão a palavra e vão se converter. O Espírito Santo vai promover isso. Este é um lado. É glória para Cristo quando isso acontece. Mas tem o outro lado. E na vida prática, Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento e houve em Cristo Jesus. Ele está dizendo, amado irmão, trabalhe para Deus, sem precisar ser visto, sem tanta exigência assim, sem procurar glória para você. Seja qual for o seu dom, exerça para a glória de Deus. Não peça tem maior bênção do que isto. Ninguém lhe tira a salvação. Aqueles que Jesus recebeu do Pai estão em suas mãos, ninguém tira. Assim também, amado irmão, amada irmã,
Existem dons relatados na Bíblia que são auxiliares de outros dons. A gente nem vê, nem sabe. E por que não pode saber? Será que ninguém pode saber? Até que pode. Mas a resposta que eu digo aqui é o que falei para uma irmã no início do meu ministério, faz tempo, quando ela chegou. Para quem você está fazendo? É para o pastor? Para os irmãos? Para quem? É para Deus. Então deixa que Deus veja, prezado irmão. Deixa que Deus veja. Sabe por quê? Porque a recompensa vem dele também. Se você faz para ele, se você faz para a glória dele, a recompensa vem dele. Por isso Paulo diz: tenha em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quem sabe lá na cruz quando ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Que sofrimento ele estava. Tudo. Mas aí Paulo falando com ninguém, nessa cristologia aqui, ele diz: ao nome do Senhor se dobrarão os joelhos nos céus e na terra, e toda a língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que tal nos lembrarmos disso quando ficarmos ansiosos querendo glória aqui? Que tal nos lembrarmos disso quando quisermos ser vistos pelos homens? Não vale a pena. A nossa glória é aquela que Cristo recebe. Devemos dizer que nem João diz: importa que ele cresça e eu diminua. Eu quero concluir com duas coisas centrais. Filipenses 1, 27. O apóstolo Paulo diz: vivei acima de tudo, de modo digno do Evangelho. E aí ele começa a dizer como. E o texto que nós lemos está dentro disso: de modo digno do Evangelho. É nosso dever como crente viver de modo digno do Evangelho. A carta magna que opera em nossa vida, que nos instrui, que nos orienta, que nos comanda, é a palavra de Deus. Mas Paulo vai mais adiante. Versículo 5: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É fácil renunciar? Não. A autonegação é fácil? Não é, nunca foi. É fácil amar? Nem sempre. Porque a Bíblia manda amar até
os nossos inimigos. O amor se expressa em atitude. É tão fácil assim? Não, claro que não. Se Deus, por sua graça, Ele nos deu. Deus não nos pede coisa alguma que antes Ele não nos tenha dado. O apóstolo Paulo, Romanos 5, diz que o Espírito Santo gerou fé em nossos corações. Nunca diga, meu irmão, minha irmã, nunca devemos dizer: eu não posso fazer isso. Isto é impossível para mim. Nunca diga isso. Sabe por quê? Porque como crente você já recebeu. O Espírito Santo gera isso em nós. Deus não nos pede coisa alguma que antes Ele não nos tenha dado. Por isso Ele diz: tenha em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que Deus seja louvado para sempre. Que o Senhor Jesus Cristo seja glorificado. E que o povo de Deus na face da terra, especialmente os que estão aqui agora, possam louvar o Senhor pela bênção de serem filhos e de poderem viver de acordo com a vontade de Deus. Amém? Amém. Vamos orar? Bendito Deus, nosso Pai, Tu conheces as necessidades dos nossos corações. Tu sabes o que somos, nossas lutas, nossas dificuldades, as vicissitudes da nossa vida. Tu conheces tudo. Ah, Pai, ajuda-nos. Ajuda-nos, porque nem sempre estamos tão disponíveis assim. Às vezes nós entendemos que queremos glória dos homens. Isso nos envaidece.